O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus. Pois sobre os mares ele a fundamentou e sobre as correntes estabeleceu. Quem, pois, subirá para o monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Tal homem recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam, que buscam a face do Deus de Jacó. Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder? Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternais, levantai-vos ao Rei. A fim de que entre ali o Rei da Glória, portais eternais, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da Glória das hostes, Senhor. Inicialmente, eu quero, nesse momento, quando estamos prestes a trazer a mensagem de Deus para o seu coração, quero, portanto, dar a minha saudação à Igreja Presbiteriana de Itaparica, bem assim como todos os seus membros e congregados. Quero também dar a minha saudação a todos os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil e também a outros irmãos de denominações diferentes, a você, meu amigo, minha amiga, que está nos vendo e nos ouvindo neste momento. Nós queremos saudar a todos vocês com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero chamar a sua atenção para a leitura bíblica da Palavra de Deus, que desta feita se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, e nós vamos ler os versículos de 25 até o versículo 31.
Se você quiser, pode nos acompanhar na leitura bíblica desta palavra. Assim diz o texto sagrado. A quem, pois, me comparareis, para eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai os olhos, ou levantai o alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar, digo. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Deus possa, nesse momento, estar aplicando em nossos corações a sua palavra lida. Amém. Quero lhe convidar neste momento para orar comigo. Nesse momento, meu Deus, meu Pai, estamos aqui na Tua presença e queremos louvar o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso eterno Pai, de cuja presença nos encontramos, onde vimos suplicar todo o Teu auxílio, toda a Tua graça para a ministração da Tua palavra neste momento. Que o Senhor nos auxilie, que eu possa neste momento estar escondido atrás da cruz de Cristo. Eu não tenho nada de mim mesmo para falar, mas, Senhor, eu quero que o Senhor me ajude na transmissão desta palavra. Que Teu Espírito seja de fato o nosso mestre, para que possamos de fato entender, compreender aquilo que Tu tens de melhor para as nossas vidas espirituais. Ajuda-nos, portanto, nessa tarde. É o que nós rogamos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, eu quero inicialmente dizer que é uma alegria grande a gente poder transmitir a palavra de Deus numa situação catastrófica da qual nós estamos vivendo, de epidemia, em que as nossas igrejas, elas estão fechadas, não estamos podendo nos reunir com os irmãos, mas estamos fazendo o possível para que possamos chegar até eles com a mensagem divina. Espero que você possa receber da parte de Deus aquilo que Deus tem para o seu coração através desta palavra lida que lemos. E eu quero começar mostrando o contexto desse texto, onde o profeta ele
fala inicialmente de algo que o povo de Deus, na realidade, precisa. No capítulo 40, o versículo 1, está assim expresso: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, e que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Na verdade, meu irmão, o que estava acontecendo com o povo de Israel naquela época, e que tudo parece descrever que este capítulo se dirige a um povo exilado, que vivia passando grande sofrimento, onde a vara de Deus estava sobre aquele povo. Mas nestas palavras, nós vimos que o profeta recebe uma mensagem da parte de Deus, no sentido de dirigir aquele povo, para que eles recebam da parte do Senhor o consolo e o conforto. E depois, em segundo lugar, eu quero destacar aqui também a grande promessa da vinda do Rei da Glória, quando no versículo 3 está escrito: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai o ermo, ou vereda a nosso Deus. Muito bem, isso aqui tem referência ao profeta João Batista, que foi o precursor de Jesus, que veio preparando o caminho do Salvador. E tudo isso tem uma implicação preponderante, que nos leva a crer que, além do Senhor, naqueles dias está trazendo uma palavra de consolo, de conforto, de alegria, de restauração para aquele povo exilado, aquele povo que vivia passando por um sofrimento muito grande, que, segundo essas palavras, já era findo, portanto, o sofrimento daquele povo. E agora uma outra promessa vem, que é a vinda do Salvador, quando este profeta é chamado de profeta messiânico, e 700 anos antes da vinda do Salvador, ou seja, antes do nascimento de Jesus, ele vem trazendo palavras e que nos levam a crer que há de fato uma promessa não somente para o povo judeu, não somente para o povo de Israel, mas também para o povo gentílico. Mas em um outro lugar, nós podemos também destacar que há certamente no versículo 11, terceiro lugar, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os seus cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentarem ele guiará mansamente. Isso fala, meus amigos, isto fala, meus irmãos, de Jesus, que veio, portanto, a este mundo apacentando o seu rebanho. E como diz lá no Evangelho de João, capítulo 10, onde ele fala que ele é o bom pastor, e diz que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E por isso, meus irmãos, nós podemos destacar em todo esse capítulo palavras tremendas que vêm de fato trazer aos nossos corações promessas divinas, para que em meio a situações deploráveis, a situações difíceis, que nós possamos receber de sua graça, do seu eterno poder, o alimento
para as nossas vidas espirituais, porque sabemos que é de Deus que, aliás, vem toda a alimentação para a nossa vida cotidiana. Assim como nós precisamos do pão para alimentar os nossos corpos diariamente, nós precisamos também do pão espiritual. E este pão espiritual é o próprio Jesus Cristo, que nos alimenta através da sua vida. Por isso ele diz lá também no Evangelho de João, capítulo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Mas eu quero, portanto, meus amigos e meus irmãos, destacar duas coisas nesse texto que lemos do versículo 25 ao versículo 30. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui aquelas palavras ditas pelo profeta, conforme o versículo 25 em diante, que diz assim: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. E por essa razão, eu quero trazer para você nessa tarde uma palavra baseada no seguinte tema: mantendo a esperança no Deus Santo e Eterno. E dentro destas palavras que o profeta fala para nós, mostrando-nos que ele de fato é o santo, ele de fato é aquele que está acima de todas as coisas, conforme o versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede, que criou estas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele de grande força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Isto significa dizer, meus amigos e meus irmãos, que isto significa dizer que estamos diante da soberania de Deus, deste poder, deste santo, que na verdade governa os céus e a terra. E é nesse Deus que, de fato, nós podemos, em situações como as quais nós estamos vivendo, manter a esperança. Manter a esperança. E no versículo 27 ele diz: por que, pois, dizes, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e ao meu direito passa despercebido ao meu Deus? E aqui, quando os comentaristas eles comentam esse texto ele diz que isso leva mais, principalmente naquela época, para as cidades de Judá, onde principalmente aquele povo estava passando por grandes sofrimentos. Mas era o momento de eles buscarem a Deus, de eles crer que Deus é o Deus que governa todas as coisas. Sobretudo quando ele diz aqui, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. Interessante a gente saber disso, conhecer isso. Esse montante de estrelas que há nos céus. Tudo isso, Deus sabe o nome de cada uma. E nós não temos conhecimento, com as condições de conhecer uma delas, pelos seus nomes. É certo, a estrela d'alva, mas o Senhor, Ele conhece e chama todos pelos seus nomes. E assim, meus irmãos, isto retrata o poder do grande Eterno que conhece todas as coisas. E assim como Ele chama as estrelas pelos seus nomes, e assim Ele quer nos mostrar que Ele nos conhece a cada um de nós. Ele sabe a nossa fraqueza, a nossa debilidade, a nossa estrutura. Como já dizia o salmista, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E no versículo 28, ele diz assim: não sabes, não ouves, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga, não se pode esquadrinhar
o seu entendimento. E a gente sabe que esse Deus, ele não pode ser comparado com o homem. Ele, de fato, é o Deus que está acima de todas as coisas. Ele governa tudo e bem governado. Nada passa fora do seu controle. Ele está controlando todas as coisas. E é por essa razão que nós precisamos alimentar a nossa esperança nesse santo, nesse Deus que é de fato eterno. Infelizmente, existem muitas pessoas que não têm essa percepção, que não têm esse conhecimento, que não sabem de fato viver com esse Deus, caminhar com esse Deus, andar com esse Deus. E por isso essas pessoas estão sofrendo muito. E eu quero nesse momento apresentar a você o Deus do céu e da terra e do mar. Esse Deus que dirige, esse Deus que governa, esse Deus que está vendo todas as coisas e que nada foge ao seu controle, nada absolutamente foge ao seu controle. E na mensagem da semana passada eu dizia aqui, mostrando aquele texto, que até os cabelos de nossas cabeças estão todos contados. Isso significa dizer, meu irmão, que Deus de fato conhece, porque Ele nos criou, Ele sabe quem somos nós, Ele conhece a nossa estrutura, conhece nossas debilidades também, conhece as nossas fraquezas, conhece os nossos pecados, conhece aonde erramos, conhece aonde falhamos, e por isso nós precisamos pedir o seu socorro, precisamos pedir a sua graça, precisamos pedir a sua misericórdia, precisamos invocar o seu nome, precisamos pedir que Ele venha ao nosso socorro para nos dar misericórdia nesses momentos difíceis pelos quais nós estamos vivendo e passando. E eu quero nesse momento apresentar a você esse Deus que não está omisso, que não está fora do controle das coisas e que pode de fato socorrer aqueles que sofrem. E no versículo 29 diz aí: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Sim, é esse Deus, meu amigo, minha amiga, que pode trazer de fato a você esse fortalecimento, porque Ele diz que aquela pessoa que está cansada, Ele pode fazer dessa pessoa cansada uma pessoa forte, porque está dizendo aqui, faz forte ao cansado. E aquelas pessoas que não existe mais forças, não existe mais nenhum vigor, Ele diz que Ele multiplica as forças, o vigor dessas pessoas. E a gente tem tido essa experiência com Deus. Existem momentos das nossas vidas que passamos por situações deploráveis e muitas vezes nos questionamos e perguntamos como vai ser, o que vai ser de mim. Eu não sei que direção tomar, mas quando nos colocamos diante do Senhor, Ele se faz presente e Ele diz, não temas, eu te ajudo. E há um texto, meus irmãos e meus amigos, que a gente também pode citar neste momento, ainda também neste livro do profeta Isaías, capítulo 57, o versículo 15. Eu quero deixar também para você essa palavra, diz assim, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então é esse Deus, meus amigos, que nós cremos, que está com abatido, que está com o contrito de espírito, ou seja, aquela pessoa que quem sabe pode estar no leito da dor, do sofrimento, da angústia, da amargura, e Ele pode visitar completamente, porque diz que Ele, apesar de ser Deus, apesar de ser o Santo dos Santos, apesar de ser aquele Deus que é 3 vezes santos, Ele pode se fazer presente
para auxiliar aquela pessoa que na realidade não existe nenhuma força e nenhum vigor. O que nós podemos dizer, ele está presente. E no versículo 30, nós continuamos. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quero dizer, meu irmão, meu amigo, que quando os comentaristas olham para esse texto, sobretudo para este versículo de número 30, quando ele diz que os jovens, o que acontece com ele? Se cansam e se fatigam. Nós sabemos que o jovem tem toda a força, ele tem vigor, ele sobe morro, desce morro, eles correm, eles têm toda a capacidade porque eles estão na sua juventude. Mas eles dizem que nem mesmo assim eles podem ser comparados ao poder do Eterno. Mesmo com todo esse vigor, essas pessoas, elas são limitadas. Eles são limitados, os jovens são limitados. Porque quando se trata, ou se contrastando com o poder do Eterno, com o poder do nosso Deus, a gente sabe perfeitamente que Deus, de fato, pode dar toda a condição para aquelas pessoas que, quem sabe, que estão vivendo momentos que parece que as suas esperanças exterminaram ou foram embora. Mas nesse momento, Deus pode chegar e dizendo, eu estou presente com você. E por isso esse tema é de grande relevância, mantendo a esperança no Deus Santo e Eterno. E para finalizar, e na conclusão do texto aqui, o profeta nos apresenta algumas diretrizes que eu quero destacar para você, para que você possa receber este alimento, quando aqui retrata de fato aqueles que esperam no Senhor. E esse verbo esperar, meu amigo, meu irmão, minha irmã, é de suma importância. Os comentaristas aludem que isso precisa ser endosado com o aspecto positivo da fé. Porque a Bíblia nos diz que o justo viverá da fé. Mas é nesse momento que nós precisamos ter fé para atravessar o mar da vida, as situações da vida. E aí ele nos mostra algumas características, portanto, daqueles que esperam no Senhor, daqueles que confiam, daqueles que têm fé em Deus. Ele diz, em primeiro lugar, renovam as suas forças. Quem sabe as suas forças neste momento, elas estão totalmente desfeitas. Você não tem nada, absolutamente, a condição nenhuma para poder se levantar. Porque as suas forças, elas terminaram. Não há mais para você vigor algum, porque lhe falta força. E é difícil isso, todos nós passamos por momentos assim, e que parece que as nossas forças foram embora, e que nós não temos mais condições de nos sobressairmos, e de continuar vivendo, trabalhando, mas de repente o Senhor nos ergue. A palavra de Deus diz que Deus é quem levanta do monturo o desvalido e coloca em lugar de destaque. Então essa primeira característica é fundamental para que a gente possa, de fato, renovar as nossas forças neste momento. Em segundo lugar, sobem com asas como águias. E a gente sabe que a águia é a ave que sobe mais esplendidamente. Nenhuma ave
tem a condição de subir as grandes montanhas, como sobe a águia. E lá no pico, ela faz o seu ninho. E ali se reproduz. E a gente sabe que quando Deus compara a pessoa, as suas forças que se desvaíram, e que essas pessoas agora podem voar, podem subir como a águia, significa dizer que você tem a condição, quando confia em Deus, quando espera em Deus, de sair do lugar miserável que você se encontra. Quem sabe você se encontra no leito da enfermidade. Talvez uma enfermidade física, até mesmo mortal. Quem sabe você se encontra agora no momento de uma enfermidade espiritual, a enfermidade do pecado que lhe deixou acabrunhado, abatido, triste e sem nenhuma esperança. Mas eu quero lhe dizer que Deus, através de Jesus Cristo, seu Filho, pode lhe levantar, pode perdoar os seus pecados, pode lhe dar o perdão e, sobretudo, a certeza da salvação, para que você possa um dia viver eternamente com o Senhor. Mas em terceiro lugar, ele diz: correm e não se cansam. Correm e não se cansam. Então é comparado àquela pessoa que espera em Deus. Ela pode caminhar e não pode cansar. Claro que isso aqui está sendo levado para o aspecto espiritual. E muitas vezes quando falta as forças espirituais em nossas vidas. E isso parece que estamos de fato cansados. Mas a palavra de Deus diz aqui que você pode correr. Isso significa dizer que você pode avançar, que você pode ser levantado do lugar que você está. E eu quero te dizer que Deus, neste momento, pode te levantar deste lugar em que você se encontra. Pode te conceder vida e vida com abundância na presença do Senhor. Porque Deus é um Deus tremendo, é um Deus poderoso, capaz de lhe renovar, capaz de fazer novas todas as coisas. Por fim, em quarto lugar, caminham e não se fatigam. Então, meu amigo, meu irmão, que Deus pode trabalhar com você no sentido de que você pode caminhar com Deus e você não vai sentir afatigado. Por quê? Porque Ele está ao seu lado. Porque Ele está com você. Ele está do seu lado caminhando cada dia com você, lhe conduzindo, ajudando a você a levar a sua cruz. E a gente tem a ciência e a consciência de que aquele que suportou o tamanho peso da cruz, que for o Senhor Jesus. Então quando resolvemos seguir a Ele, tomando a nossa cruz e seguindo com consciência plena, tranquila, que chegaremos ao fim, porque Ele está conosco, certamente nós não vamos nos fatigar. Porque esta promessa que nos dá, portanto, o tema que falamos nessa tarde, mantendo a esperança no Deus Santo e Eterno. Então essa esperança será acesa a cada dia na minha vida e na sua vida. Concluo, portanto, meu amigo e minha amiga, trazendo para você uma reflexão de que você de fato precisa se alinhar a Deus. Crer no seu poder, crer na sua graça, crer no Filho de Deus, aquele que veio ao mundo para morrer e sofrer por causa dos seus pecados. Então, nesse momento, é preciso que você saiba que é pecador, necessita de arrependimento,
precisa arrepender-se, confessar os seus pecados a Deus, em nome de Jesus, recebê-lo como Salvador, e assim você poderá, mesmo que falte tudo nessa vida, mas você vai um dia ter a eternização na presença de Deus, quando poderá descansar eternamente. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, a fim de que nós possamos de fato caminharmos com Deus, alimentarmos essa esperança, porque a esperança em Deus, ela não morre. Muitos dizem, a esperança é a última que morre. Para nós, não, a esperança não morre, porque Cristo está vivo, Deus está presente, Deus é vivo. Então a nossa esperança não morre, porque a nossa esperança está em Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Ore comigo nesse momento. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, meu Salvador, eu quero, neste momento, Pai, me colocar na Tua presença. Pedir que, em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar tantos quantos estão nos vendo, nos ouvindo nesse momento. Que Tu, ó Pai, possa trazer a essas pessoas a doce esperança de vida eterna, a doce esperança de enfrentar mesmo o sofrimento, de enfrentar as amarguras, as arguras da vida, confiando plenamente no Teu poder. Abençoa, portanto, dá-lhes, ó Deus, a condição de ser instrumentos de bênção nas Tuas mãos. Sara aquelas pessoas que necessitam serem saradas. Salva aquelas pessoas que precisam serem salvas. Perdoa aquelas pessoas que precisam serem perdoadas. Pelo amor de Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Salvador, que vive e reina para sempre. Amém. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado e
que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Eu quero, nesse momento, também impetrar a bênção araúnica, que você possa receber da parte do Senhor, a bênção araúnica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Quero louvar a Deus pela ajuda dos trabalhos técnicos do nosso irmão Diego Antunes, que Deus possa estar abençoando divina e poderosamente a sua vida. E louvar a Deus por sua vida, meu amigo e minha amiga. Até uma outra oportunidade, se Deus quiser.